junto ao rio, com magnífica situação, foi construída uma grande doca, a Doca dos Olivais, então destinada a serviço de hidroaviões. É em torno dessa doca que se prevê a realização da Expo 98, dedicada aos oceanos. Com o Tejo em frente, o lugar é magnífico pelo que evoca e pelo que propõe. Em redor, toda a vasta área será profundamente remodelada e destinada a diversos fins, como habitação ou instalação de infraestruturas desportivas e de lazer, a que se juntarão as construídas para a Expo 98, que constituirão um importante património da cidade. A devolução desta zona à cidade é, assim, um dos propósitos da Expo 98, que se propõe marcar um momento determinante da história de Lisboa e do estuário do Tejo. No espaço curto de um século, os portugueses ligaram os oceanos e criaram para a humanidade o conceito de unidade do planeta, em que se baseou a época moderna. Avançando passo a passo, a partir de pontos estratégicos fixos, em que criaram raízes e deixaram testemunhos, os navegadores que partiam do ponto mais ocidental da Europa, em breve desvendaram os segredos dos mares e as particularidades específicas de cada um dos oceanos. Para isso, ao mesmo tempo que progrediam nas rotas marítimas, iam lançando as bases das ciências indispensáveis para garantir que esse avanço se baseava em dados seguros. Desse esforço, nasceram a cartografia, a náutica e a construção naval moderna, que outros depois continuaram e aperfeiçoaram. Da atitude pioneira portuguesa, ficaram além dos testemunhos em pedra e dos relatos escritos, o sentido universalista de uma cultura e a força de uma língua, ainda hoje partilhada por 200 milhões de pessoas nos 4 cantos do mundo. E esse interesse vivido no passado não é somente para os portugueses de hoje uma vaga lembrança ou um orgulho a comemorar. Pelo contrário, está bem vivo e Portugal bem o prova ao desencadear a moderna problematização dos oceanos, entendidos como a fronteira dos tempos futuros. É por isso que a Expo 98, a última exposição mundial do século XX, a realizar em Lisboa, terá como tema Oceanos, um património para o futuro. Os oceanos, espaço misterioso e sempre renovado em que se reflete o universo. Diverso, vasto, imprevisível. Origem da vida e dos mitos da origem. Integrador dos tempos e dos continentes. Artesão incansável no criar e no destruir. Abundante, renovável. Ao princípio, inexaurível. Agora, vulnerável pelo engenho e os engenhos do homem. Grande mensageiro entre o diferente e o igual. Hostil, impenetrável. Cemitério das formas à deriva. Guardião do passado para as gerações vindouras. Porta aberta sobre o nascente e o poente da imaginação. Mestre do vento e da música das ondas.
Na visão acústica das profundidades, um novo Proteus, fronteira do futuro e dos sonhos do homem. A sociedade global em formação e os grandes desafios ecológicos requerem uma solidariedade mundial e uma nova atitude em relação à natureza, ou seja, uma nova filosofia de vida e de desenvolvimento. Fecha-se assim um ciclo histórico em que o homem, depois de milhares de anos de vida terrestre, regressa ao seu meio de origem pela via dos conhecimentos e da tecnologia.
A cidade de Lisboa, capital de Portugal, desempenhou na descoberta do Oceano Atlântico um papel primordial. Detentora de um dos melhores portos nacionais da costa atlântica europeia, o protegido e amplo estuário do Tejo e de um rico hinterland agrícola, Lisboa desde bem cedo afirmou a sua primazia no conjunto português, imprimindo à história do país o seu cunho bem marcante, determinantemente vocacionado para as atividades marítimas e o comércio de longo curso. Rica de uma história própria, a cidade do Tejo viveu, com destacado relevo, os períodos anteriores à fundação da nacionalidade portuguesa no século XII, quer durante a ocupação romana da península, quer ao longo dos variados séculos em que toda essa vasta região esteve sob o domínio muçulmano. Essas duas longas vivências históricas acentuaram a ligação ao mundo específico do Mediterrâneo, com a sua cultura e técnicas bem vincadas, sendo Lisboa o último dos grandes centros desse mundo coeso, virado já às águas mais difíceis do Atlântico, a meio caminho das terras frias do norte europeu. Em 1147, o primeiro rei português, Afonso I, tomou definitivamente a cidade com a ajuda de uma forte expedição de cruzados provenientes da Europa do Norte. A pouco e pouco, Lisboa foi progressivamente marcando a sua importância no conjunto nacional, que se afirmou de forma inequívoca a partir da grande crise de 1383-85, que selou a independência portuguesa no seio das monarquias ibéricas. A partir de então, Lisboa foi a indiscutível capital de Portugal. Dela partiram Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, cujas viagens sucessivas permitiram o controle da navegação e a tomada de pontos estratégicos do Atlântico, bem como a ligação ativa entre este oceano e o Índico. Dessa atividade continuada resultou a transformação da cidade do Tejo num dos mais ativos entrepostos comerciais europeus, onde chegavam os produtos exóticos do Oriente, em breve espalhados por toda a Europa. Aqui chegavam também os metais preciosos e outros produtos europeus que os portugueses se encarregavam de conduzir até aos confins da Índia e do Extremo Oriente. Embora em breve partilhasse este caráter de grande empório com outras cidades, como Sevilha, Londres e Amsterdão, Lisboa manteve sempre ao longo dos séculos essa especial vocação marítima e oceânica, servindo de indispensável ponto de referência para as grandes rotas que cruzavam os mares a caminho das Américas, da África e da Ásia. Este caráter cosmopolita e universal, bem patente na sua história e nos seus monumentos, fazem de Lisboa um caso especial entre as capitais marítimas europeias, que enriqueceu com a sua presença e os seus mitos. É, pois, esta cidade que se propõe a organizar a última exposição internacional do século XX, que, como se impunha, será dedicada à sua mais importante razão de ser: os oceanos, entendidos como um património a conhecer e a preservar, verdadeira fronteira para o futuro. Mais uma vez, e muito naturalmente, o futuro dos mares passa por Lisboa.